Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Bom, mais uma vez eu tô aqui pra gente bater um papo. Falei até pro Paulo que hoje eu tava nervosa porque é a minha primeira vez que eu vou fazer uma live sozinha, sem nenhuma dupla, né? E o desafio de hoje é falar sobre um tema que eu acho que ele tá muito impresso aí no nosso dia a dia, né? De quem trabalha com projetos e tudo mais, que é como criar uma paleta de cores, né? E na verdade eu nunca tinha falado sobre esse assunto, assim, sempre debato, é algo que está no meu cotidiano, né? Sempre criando aí paletas, mas eu nunca tinha falado sobre. Então, eu tô aqui pra gente poder bater esse papo. Eu vou falar um pouquinho de como eu faço, né? Como é o meu processo para criação de paleta de cores. E, enfim, como eu tô sozinha aqui, quando eu começo a falar, aí para eu ficar lendo as perguntas e não atrapalhar a minha linha de raciocínio, eu peço até para vocês irem colocando, se vocês tiverem dúvidas, nessa caixinha de perguntas, né? Nesse quadradinho aí com a interrogação, que aí fica mais fácil para eu poder visualizar, tá? Enquanto isso, vocês podem ir mandando aí o aviãozinho, convidando aí os seus amigos, suas amigas, pessoas aí que esse conteúdo seja interessante, seja relevante aí dentro do dia a dia de trabalho deles, tá bom? Queria saber aqui de vocês se vocês têm esse hábito de criar paleta de cores para um projeto, por exemplo. Responde aqui para mim, tá? Vai deixando aí, só para eu ter noção se vocês já realizam, se vocês já fazem isso no dia a dia. Oi, Rafinha, Beta, Cíntia, Adele, linda. A gente tem que fazer uma live juntas, né, Adele? Rafinha, Estúdio M, projetos, o Paulo já entrou. Casal na Obra em Floripa. Muito bacana. Obrigada por vocês estarem aqui. A Mara Mônica, Bruna, Daniele. Vão convidando aí, gente. Bom, eu vou começar aqui, né, pra gente ir adiantando o assunto, mas qualquer coisa vocês fiquem à vontade para poder me mandar perguntas aí, tá bom? Então, o tema da nossa live, deixa eu até colocar aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu vou deixar fixo aqui para facilitar para quem entrar ou quem cair de gaiata no navio aqui entender sobre o que a gente está falando. Hoje eu tô bem fanha porque tô com crise de rinite. Ai, meu Deus, como que anexa aqui? Peraí. Fixar comentário. Pronto. E aí eu tô bem fanha. De vez em quando eu vou espirrar, não é gripe, é só rinite, tá, gente? E o nariz tá bem atacado, enfim. Mas vamos lá. Na verdade, o que é uma... A gente já vem, né? Uma paleta de cores, a gente sabe que ela pode dar vida para um projeto, né? Que ela pode compor um ambiente, ela que é a responsável aí por melhorar o conceito de uma arte, por criar uma identidade visual, por comunicar, né, o conceito daquela identidade visual. E cada vez mais a gente tem ouvido esse termo, né, que é paleta de cores. Então, eu quero falar aqui para vocês, assim, na verdade, o que é, né, uma paleta de cores. Deixa eu... Paulo, tem que baixar uns filtrinhos aqui, hein? Pra gente ficar mais bonitinha. Eu vou baixar depois, tá? Bom, então o que é paleta de cores, né? Paleta de cores é um conjunto de cores que a gente seleciona, que a gente pré-seleciona para usar de uma maneira mais harmônica ali dentro do nosso projeto. E essa paleta ela vai ser uma das responsáveis por passar toda a ideia do conceito ali para quem vai visualizar, né? Para quem vai estar dentro daquele ambiente, para quem vai visualizar ali
que seja uma logomarca, uma identidade visual, por exemplo. E a paleta de cores, ela tá presente ali em tudo, né? Em tudo que a gente olha tem uma paleta de cores, então seja ela pensada, né, estudada ou não. Então se ela foi criada ali propositalmente ou não, né? E uma das melhores formas ali da gente ver uma paleta de cores é na natureza, né? Então a gente olhar ali para fora, se inspirar ali na natureza, que seja numa paisagem, que seja ali no próprio centro urbano, por exemplo. Os animais, né, os pássaros, eles têm uma paleta de cores incrível também. Então, o tempo todo a gente está vendo a paleta de cores, né? No site, numa logomarca, numa identidade visual, no feed do Instagram, né? Ali nos filmes, os filmes eles têm um poder muito grande de estar informando para a gente paleta de cores o tempo inteiro. No meu curso, onde eu falo sobre psicologia das cores, eu abordo bastante essa questão aí das paletas criadas nos filmes. Anúncios, né, campanhas publicitárias, então é o tempo todo a gente vendo ali paleta de cores. Gente, vão aí, vamos virar aqui, vim para um cantinho aqui improvisado, vocês viram ali o meu falha técnica, vida real. Então o que acontece? Então não é novidade para ninguém, né, que eu já venho falando aqui, todas as lives que eu tenho participado, o poder ali que as cores têm de transmitir alguma mensagem, de passar ali, de despertar sensações para quem está ali dentro, né, para quem está usufruindo daquilo. Então ela é capaz de comunicar algo o tempo todo. Então, e a combinação dessas cores, né, das cores juntas, que a gente chama de acordes cromáticos, mas isso aí é tema para outra live, elas são capazes também de causar efeitos, né, para aquele usuário. Então, o que eu digo sempre é que uma boa escolha de paleta de cores, né, uma boa escolha de composição de cores ali, elas vão transmitir, elas são capazes de transmitir algo positivo ou não, né? E aí o que acontece? Gente, se quer vontade aí para ir conversando comigo, cara, interage aqui comigo também, não deixa eu falando aqui sozinha não, por favor, tá? E aí você sabia que tem um estudo que foi feito ali por uns pesquisadores do Impact of Color Marketing, on Marketing, né, que é o impacto da cor no marketing. E eles fizeram essa pesquisa e eles tiveram como resultado o seguinte: as escolhas de produtos, né, 90% deles, eles são feitas através da cor, né? Então, hoje, a gente já sabe, né, através desses estudos, que a cor ela é capaz de impactar na escolha ali daquele produto, na escolha daquele ambiente, na escolha, né? Então, a gente que trabalha na área, né, tanto com projetos residenciais, com projetos comerciais também, a gente tem que se ligar nisso, né? Ali, uma escolha de uma embalagem, a escolha de a cor dentro de uma embalagem, a cor ali em algum produto que vá se comercializar. Então, ela é responsável ali por 90% das escolhas dos clientes, né? Então, aí é mais um dado para que a gente fique alerta, né? Fique atenta a essa questão, né, das cores, como eu já tinha falado em algumas outras conversas, que na verdade, quando a gente faz uma escolha de paleta de cores coerente, a gente vai conseguir comunicar aquilo que a gente quer, né? E isso é essencial. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, como que a gente faz para criar essa paleta de cores, né? Eu falo assim, como que eu faço, como é a minha metodologia de criação para paleta de cores. Então, a primeira coisa, né, é você ter uma inspiração. Então, outro dia eu postei no meu feed, esse aqui é o meu caderno de inspirações, eu gosto de fazer isso aqui. O Paulo até falou que quase atravessava o celular, porque ele falou que doeu o coração dele, né, de estar cortando
as cores das paletas, mas ainda bem que eu tenho muita oferta, eu tenho bastante leque, então esses cortes eu faço com os leques antigos que eu tenho. Mas essa é uma ótima forma, né, de você pegar ali uma imagem para poder se inspirar, né? Essa daqui foi uma outra que eu fiz e acabei nem postando. E aí, a partir dali, você vai pincelando, extraindo as cores que compõem aquela imagem, por exemplo, né? Então, você pode ali buscar referências de fotos da natureza, né? E a propósito, na natureza é onde você vai encontrar a composição mais harmônica, né? A paleta de cores mais harmônica que a gente possa ter, né? Ali ele tá tudo na proporção correta, enfim. Mas também a gente tem que se atentar que a criação de uma paleta de cores, ela vai também depender muito do propósito para qual ela está sendo criada, né? Então ali você consegue, para extrair essa paleta, né? Você vai buscar ali imagens, né? Que aí você consegue pegar imagens ali da natureza, por exemplo. Então a natureza é uma grande referência para se compor essas paletas. Então, flores, né? As flores têm uma paleta de cores muito interessante, passarinhos, né? Os pássaros têm uma paleta de cores muito interessantes, mas também tem outras opções. Então, vamos supor, você está ali fazendo um briefing para o seu cliente, você pode pedir para eles, de repente, imagens que façam sentido para eles, né? Então, uma fotografia de uma viagem, por exemplo, fotos de viagem, que mais? Imagens ali de alguma revista, fotos de moda, então qualquer imagem que faça sentido para aquela pessoa, para aquele cliente que você esteja compondo, criando aquela paleta de cores, né? E uma outra coisa que é muito importante também, quadros, sim, quadros é uma ótima inspiração, uma ótima referência para você extrair paleta de cores também, bem bacana essa pontuação. Uma outra coisa que é muito importante é você entender, né, o motivo pelo qual aquela paleta está sendo criada, né? Então, você precisa definir ali o objetivo da criação dessa paleta, você precisa definir ali quais são as sensações que eu quero, né, com a criação daquela paleta. Então, o que ela deve passar, né? Ela deve passar segurança, ela deve passar tranquilidade, ela deve passar equilíbrio, ela deve ser uma paleta que transmita paz. Então, esses dois quesitos é muito importante, tá? Gente, se vocês quiserem deixando perguntas, enfim, interage aqui comigo, já falei para vocês, né? Preste atenção aqui em mim, mas interage também. Então, isso tudo são critérios para que você crie a paleta de cores ali para o seu cliente, né? Ou simplesmente você pode começar a criar a paleta de cores como um hobby mesmo, como um treinamento do olhar, né? Então, para adiantar assim esses processos, essas definições de escolhas de cores, e o mood board também, ele faz parte desse processo, né? Como diz a Adele, o mood board ele faz total sentido para a criação do conceito inteiro do projeto, né? Mas quando a gente fala de paleta de cores, a gente fala justamente disso daqui, né? Que é através de todos os materiais que você vai utilizar, você conseguir extrair isso daqui, ó, extrair essa paleta de cores, tá? O clima, exatamente, o clima que você quer que aquele ambiente tenha, né? É também um dos critérios que vai fazer com que você entenda, comece a perceber as cores que você vai utilizar, né? E aí eu digo que as imagens, elas são grandes aliadas porque facilita essa visualização da escolha das cores, da escolha dos matizes, né? Mas também, se não for para criar para um cliente, você pode criar para você. Então, você pode fazer, de repente, ali um banco de dados de paletas de cores, né? E isso vai facilitar lá na frente para alguma criação de projetos, de conceito de projetos que você tenha, por exemplo. Então, você pode, esse daqui eu chamo do meu caderno de inspirações, né? Meu caderno criativo de inspirações de paletas. E isso aqui eu faço muito justamente para isso, para treinar o olhar, para tentar capturar ali qual é a intensidade, né? Qual é a saturação, o nível de luminosidade de cada cor que se aproxime daquela imagem, né?
e toda essa sensação que aquelas cores precisam ter para que eu possa inserir ali dentro daquele projeto. Bom, aí existem alguns formatos que você pode fazer, né, para poder criar essa paleta de cor. Então, assim, eu gosto muito desse formato, que é o manual, né, porque isso faz com que eu treine realmente, né, toda essa questão de inserção de cores, saber trabalhar a luminosidade, saber trabalhar a saturação, saber fazer as escolhas dos matizes, enfim. Mas também você pode utilizar a ferramenta digital, né, que ela acelera muito mais ali no nosso dia a dia, né? Ela é uma ferramenta que ajuda muito a adiantar ali o nosso serviço, por exemplo, né? Então a vantagem do manual, da criação de paleta manual é essa, né? É você treinar, né? Fazer você se instigar, fazer você a exercitar o seu olhar ali para a cor, né? E a vantagem da escolha de paleta de cores digital é porque você tem uma maior precisão dessas cores, né? Apesar de que a gente sabe que as cores de RGB e CMYK, elas são diferentes, então claro que as cores você sempre vai escolher através das cores impressas, né? Que é a CMYK, não a RGB, que é o que a gente vê na tela do computador, na tela do celular, porque essas cores escolhidas nas telas, né, elas são mais claras, né? As cores de RGB, elas têm maior luminosidade. Então ali é para a gente ter uma noção, só que ali, através dela, você consegue ter a codificação das cores para poder lançar no formato impresso, por exemplo, né? Usando a mesma imagem, a gente pode criar diversas paletas, não é mesmo? Sim, diversas paletas, eu vou chegar lá. Então, como que a gente consegue, né, a partir do digital, criar essas paletas? Eu uso muito também, apesar de ser digital, mas é uma escolha digital manual, não sei se vocês conhecem, que é um programinha que já vem instalado ali no Windows, que é o Paintbrush. O Paint, né? Hoje tem até o Paint 3D. Não sei quem já usou essa ferramenta, mas eu vou ali com conta-gotas. Essa ferramenta é onde eu tenho uma facilidade maior até de ir compondo as paletas de cores. Então, no meu feed, por exemplo, do Instagram, as imagens que muitas... Oi, Rosana! As imagens que muitas não... dessas do feed, né, que eu vou fazendo, mostrando como inspiração, como referências, não são autorais, mas as paletas criadas são autorais. Sou eu que crio através das cores que estão inseridas ali naquela imagem. E existem sites também, né? Eu gosto de usar muito o Adobe Color. Eu vou ver até se eu consigo mostrar aqui para vocês a funcionalidade desse site. E também tem aplicativos, né? Que aí eu vou mostrar para vocês. Tem o Palette Republic, que é um aplicativo muito bacana e que tem... Eu não sei se ele tem disponível para Android, mas eu acredito que sim, né? De aplicativo também tem a Pantone, né, que ali você já extrai, você pode tirar foto e através da foto ele extrair ali a paleta de cores, né? E o palette você consegue clicar, você consegue escolher as cores para compor essa paleta, né? Então geralmente é bacana você extrair ali, sei lá, de 4 a 5 cores, né? De 3 a 5 cores, não mais que isso, para não confundir muito, né? Mas você eleger ali 3 cores principais para a paleta, né, e trabalhar com proporções às outras cores, eu acho que é o ideal para você compor a paleta de cores, tá? Deixa eu ver aqui uma outra dica, né? Deixa eu ver. Então, sempre qual que é a grande sacada para fazer a escolha de cores, né? Para fazer a escolha da paleta de cores, a criação da paleta de cores. É você primeiro analisar, né? Então pega ali, não é só simplesmente tirar uma foto, cliquei ali, já me dá uma paleta e é aquela paleta que eu vou utilizar. Não. Analisa aquela imagem, né? Analisa ali todo o contexto que está inserido aquela imagem, se faz sentido para o briefing que você tem, por exemplo, né? Se faz sentido aqueles matizes, né?
aquela luminosidade e saturação daquelas cores para aquilo que você quer promover, né, para aquele projeto, de acordo com aquela paleta, tá? Então, analisa tudo que está ao redor, se são cores claras, se são cores escuras, se são cores intensas, né, se são cores muito saturadas ou dessaturadas, enfim. Se aquela imagem está passando tranquilidade, se aquela imagem está passando jovialidade, se está passando segurança. Então, entenda ali todo o contexto daquilo que você quer promover com aquela paleta e levar ali para o seu projeto, tá? Eu queria mostrar aqui um pouquinho, então, dentro da criação de paleta de cores manual, né, que é para você extrair aqui a imagem e a partir dela colocar, compor, né, então aqui nessa imagem, né, é uma imagem do pôr do sol, ao fundo tem o lago e tudo mais, você tem o verde das árvores aqui, então ali eu decidi extrair dois matizes, né, trabalhar com dois matizes nessa imagem, que é o amarelo e o azul. Então ali eu fui, através de comparativos, né, das cores que eu tinha das paletas, que eu faço geralmente isso daqui, ó. Eu tenho as paletas dos leques que já são mais antigos, né, e eu trabalho com esses leques, e dali eu vou extraindo as cores, né, então eu vou cortando as cores que eu quero utilizar, as cores que vão compor ali a minha paleta de cores. Mas, se você não tem um leque disponível assim para estar criando a paleta, você pode utilizar esses papeizinhos aqui, ó. Esses aqui são os papeizinhos que eu utilizo no Laboratório das Cores, que é o workshop que eu tenho presencial, que é uma imersão ali para treinar os profissionais a entenderem um pouco mais sobre cores, a experimentarem essas cores. E a gente tem várias dinâmicas em que a gente utiliza esses papéis coloridos. Aqui não tem um texto, são 100 cores que vem. Então isso aqui são papéis de origami, que você geralmente encontra aí nessas lojas de artigos japonês, né? Mercadinhos aqui em Brasília. Para quem não me conhece, eu sou de Brasília, tá? Para quem não sabe, eu moro em Brasília. E ali tem vários, tem pacotinho com 500 cores. Eu utilizo esse que são de 100 cores. Aqui, como ele estava separado para as dinâmicas que eu utilizo, então ele está com as cores mais escuras, né? Só que ele tem as cores clarinhas e cada família de cor. Então, seria uma forma interessante de compor esse caderno manual, né? O caderno de inspiração. E a outra forma, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou tirar aqui a necessidade de equilibrar cores quentes, frias, ou qualquer equilíbrio entre as cores para facilitar a criação para uma boa paleta de cores. Olha, esse equilíbrio de tons quentes e frios, ele é extremamente necessário, né? Quando você tem uma imagem, é muito mais fácil de você extrair as cores e aquela imagem, ela está com a combinação mais harmônica, né? Então, por exemplo, nessa imagem que eu mostrei primeiro para vocês, ali eu tenho o céu, né? Tenho o pôr do sol, então ali eu trabalho com duas cores quentes e frias, né? Que é o azul e o amarelo. Nessa imagem aqui, por exemplo, aqui eu quis brincar mesmo, porque eu queria trabalhar com esses tons mais secos, né? Então, o que eu fiz? Aqui também tem essa mistura de cores quentes e frias, tá vendo? Claro que as cores quentes, elas estão mais intensas, né? Que aí eu trabalhei com matiz vermelho, com matiz laranja, com o amarelo e com os verdes. Só que os verdes, eles estão bem mais... quase se neutralizando aqui, ó, tá vendo? Aí eu quero mostrar pra vocês aqui, deixa eu virar aqui. Só um pouquinho. Eu tinha separado aqui pra vocês verem como que é bem facinho também. Ai, vem, liga aqui. Pra você trabalhar na escolha de paleta de cores nesse site, que é o Adobe. O outro que eu tinha falado é esse daqui, ó, é o Paint, tá vendo? Então aqui, por exemplo, eu escolho no Paintbrush, que é o que eu uso muito para fazer as paletas de cores das imagens, né, que eu coloco no meu feed. Agora aqui, ó, eu consigo, com conta-gotas, eu venho aqui, ó, venho com conta-gotas, ele me dá a cor, né,
que eu quero. Eu venho em editar, então através daqui, desse conta-gotas, eu consigo pegar certinho o código de RGB dessa cor. E aí tem um outro site que é para converter a cor, né? E eu saber qual é a cor utilizada ali que é isso daqui, ó. Peraí. Converter. Aqui, ó, hexadecimal. Tinha falhado aqui o nome. Então, através daquela cor que eu extraí aqui de RGB, né, através do conta-gotas, eu consigo decifrar, eu consigo converter a cor desse RGB para hexadecimal, que é aquela cor que vem com a hashtag, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é um trabalho bem manual mesmo, né? Então, eu tenho aqui RGB 166, 68 e 106. Então, eu venho aqui, ó, 166, 68 e 106. E ele vai converter e vai me dar um número hexadecimal, ó. Ups, tá vendo? Então, essa codificação aqui é o hexadecimal, que muitas vezes a gente consegue utilizar, não sei se vocês utilizam essa ferramenta, que é o Canva. Por exemplo, é uma cor que eu consigo lançá-la aqui, ó. Vamos supor, quero compor quero fazer aqui, por exemplo, se a minha imagem tivesse esse tom, né? Que é aquele marsala. Então, eu venho aqui e estou extraindo a paleta de cor dele. Eu venho e coloco aqui o hexadecimal que eu encontrei daquela paleta, né? Aqui. Tá muito complexo, gente, mas é só para vocês entenderem como eu faço, assim, como é um trabalho bem minucioso, sabe? Aqui, ó. Então, aqui, quando eu coloco o hexadecimal, ele já me dá aqui, ó. Eu já consigo transformar essa cor para aquela cor que eu quero, né? Mas vamos lá, voltando aqui no Adobe. O Adobe Color é um dos sites que é bem bacana de trabalhar. Tem um aplicativo dele, que é o Adobe também, mas ele é específico para o aplicativo, né? Mas falando em Adobe, eu gosto mais de trabalhar o Adobe no site do que o próprio aplicativo. Então, no Adobe você consegue criar a paleta de cores através do círculo cromático, né? E aí você tem aqui as opções de trabalhar com as cores análogas, trabalhar com monocromia, trabalhar com a composição tríade, complementar, né? E por aí vai. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui trabalhar com a tríade. E aí eu defino quais os matizes que eu quero trabalhar. Tá vendo? Eu consigo trabalhar com a intensidade da cor, com a luminosidade e por aí vai, né? Aqui fica mais difícil de repente extrair aquela cor exata que eu quero. Então, eu consigo explorar. Aí eu venho aqui, pego essas paletas que já estão prontas, que servem como inspiração, tá vendo? Ou eu consigo buscar as inspirações já prontas, né? E aqui embaixo, ó, ela vem em vários formatos. Então, eu tenho paleta de cores para design gráfico, paleta de cores dentro da moda, tá vendo? Então, que é justamente essa paleta de cores, ela tá pronta aqui, mas é justamente aquilo. Eu tiro a foto no aplicativo, por exemplo, e o aplicativo já me dá essa paleta de cores aqui, ó. Então, aqui são as paletas prontas já, né? E é o que dá pra gente fazer com a imagem pronta, pegar ali papelzinho por papelzinho das cores que eu mostrei ali pra vocês, que seja de um leque de cores, ou que seja daquele papelzinho que eu sugeri pra vocês, e criar a minha paleta de cores. Aqui, ó. Eu consigo extrair o tema, então, através da criação, eu consigo criar a paleta através do disco de cores, criar a paleta baixando um arquivo, né, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos pegar aqui uma inspiração. Não sei, vamos pegar essa daqui, tá vendo? Ele já me dá a paleta a partir do momento que eu coloco a imagem. E aí, eu posso trabalhar
todos os atributos dessa cor. Então eu vou trabalhar brilho, eu quero mais claro, eu quero mais escuro, né? Eu quero eu quero escolher outra cor que não seja o vermelho. Então eu quero dar ênfase em outras cores que compõem esse ambiente, por exemplo. Ops. Aqui, ó. Quero trabalhar com o tom do quadro, quero extrair a paleta de cores da cor do quadro, por exemplo, né? E aí eu trabalho com a monocromia. Então, é bem versátil. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, vocês viram que dá para fazer muita coisa, assim. Dá para você extrair a paleta de diversas formas, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver o que vocês falaram. Só um minutinho. O Canva, Angélica, o Canva é um site que ele auxilia bastante aí a criação de vários templates. Então, ali no Canva você consegue fazer várias criações, né? Ali você consegue fazer até cartão de visitas, mas eu não utilizo para isso. Eu utilizo muito para criar apresentações, né? Ao invés de utilizar o PowerPoint, eu utilizo ali o Canva, porque ele tem diversos templates, ele tem diversos formatos ali para criação de propostas. Então é um site bem interativo, onde você consegue criar diversas coisas. Eu utilizo muito para isso, para criação, eu uso os templates de criação de apresentações, tá? Essas apresentações mais interativas. Esse hexadecimal para usar em todos os softwares? Não. Os softwares que trabalham com hexadecimal, se você tem uma imagem ali que você extraiu e você só tem o RGB dela, você consegue fazer a conversão para poder extrair o hexadecimal. Mas não é uma regra, vai depender do programa, tá? Do aplicativo. Isso, o Canva é para fazer artes gráficas, né? Eu utilizo para isso, para criar apresentações. Oi, Maria Júlia, tudo bom? Deixa eu ver aqui, tem uma caixinha de pergunta aqui. Quando o cliente diz que gosta de azul, normalmente... Vou colocar aqui que aí todo mundo vê, né? Quando o cliente diz que gosta de azul, normalmente não conhece todos os azuis. Como proceder? Gente, isso é com todas as cores, não é só com o azul não, tá? Eu tô numa semana aí falando sobre os vermelhos, por exemplo, e o que eu recebi de direct, né, falando, mas olha, em qualquer situação eu não gosto do vermelho, em qualquer situação eu não gosto, né, eu não me sinto bem com o vermelho. Então, isso tudo a gente já sabe que vai muito além, né, do nosso entendimento, depende muito em qual cultura a pessoa foi criada, né? Depende muito das memórias afetivas que a pessoa tenha tido em relação àquela cor. Então, quando a pessoa fala que não gosta de uma cor, é porque realmente ela não entende, ela não compreende esse universo das cores, né? Ela não compreende que a gente tem, por exemplo, não sei se eu trouxe, eu gosto de sempre trazer, mas acho que eu não trouxe para cá meu leque, deixei lá na mesa, lá fora. Mas é a gente poder, nós como profissionais, saber mostrar para o cliente que existem inúmeras cores, né? O Paulo falou do azul aqui, mas como eu estou sem o leque, e as cores que eu tenho aqui são a paletinha do vermelho, por exemplo, então quando a gente fala de vermelho, a pessoa pensa que está falando do vermelhão, né? E aí você tem inúmeras possibilidades de trabalhar com vermelho. Mas realmente, dependendo do cliente, ele não tem afinidade nenhuma. Então, mesmo você colocando outra intensidade, outra saturação do azul, por exemplo, o cliente não vai querer, não vai gostar. E aí você tem que adaptar, de repente, partir para um verde azulado, né? Ele não é azul, mas ele tende para o azul. E aí você vai fazendo esse jogo de cintura e inserindo a cor ali mais pontualmente, né? Então, de repente, se no seu conceito o azul ele é muito necessário, então trabalha ali com proporção menor desse azul, né? Com a intensidade, com um alto grau de luminosidade, trabalha com aquele azul mais aconchegante, né? Que não vai gritar tanto aos olhos, e você trabalha com proporções pequenas dessas cores, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Uso as sensações multissensoriais nos projetos comerciais. Tato, olfato. Bacana.
Realmente, hoje a gente está nesse momento em que a neuroarquitetura, o neurodesign está super em alta, né? E porque foi comprovado realmente através desses estudos que a cor ela é capaz de despertar vários sentidos, né? E você aliar a cor às outras sensações, às outras experiências que o cliente possa ter ali dentro do ambiente vai fazer total diferença, né? Então você aguçar ali tato, olfato, visão, paladar, né? Audição. A gente já tem, eu vi alguns, não sei se vocês conhecem um artista chamado James Turrell. Ele tem um trabalho fantástico de luz e cor, né? E ele trabalha aí para grandes marcas, então se você buscar aí na internet, depois no Google, projetos se eu não me engano, acho que é Louis Vuitton, por exemplo, né? Louis Vuitton tem uma loja deles no México, se eu não me engano, que eles utilizaram esse trabalho do James Turrell, né, como um movimento para o cliente ele ter experiências ali dentro. É bem bacana trabalhar com esse jogo de luz, de cor. O que mais, gente? Vocês têm perguntas aí? Não tem dinheiro? Perguntou se para fazer moodboard eu uso danças. Não entendi. Canvas. Tá. Às vezes, igual eu mostrei na imagem ali para vocês, né? Às vezes eu já deixo criado um modelinho ali de moodboard e trabalho com essa inserção, né, dos materiais, dos elementos que eu quero que faça parte ali do meu projeto. Então eu uso muito e eu gosto muito de fazer o moodboard um manual mesmo, gente. Eu gosto de trabalhar muito com mão na massa ali, né? Vai ser um dos cursos também que eu vou lançar, que é a criação de moodboard, mas eu gosto muito desse negócio mão na massa mesmo, né? Porque ali você tem, você experimenta melhor, né? Você consegue ter uma visualização melhor, você consegue sentir os materiais, você consegue ver de fato a cor daquele material. Eu acho mais fácil até para poder mostrar para o cliente. E também entendo que há a questão da influência de uma cor sendo usada com outras cores. Um vermelho que a pessoa não gosta ao lado de uma cor certa. Outra cor acho que pode mudar total. Sim. O que acontece? Uma cor sozinha, um vermelho sozinho, né? Qual é o significado do vermelho? A gente já está indo para outra vertente, né, gente? O tema aqui é como criar paleta de cores, mas eu vou falar aqui rapidinho. Eu não assassino os leques, tá? É porque faz parte do meu trabalho, gente. Eu faço consultoria de cores, né? Faço consultoria de cores para empresas, então eu preciso... isso aqui é uma ferramenta mesmo de trabalho, mas eu tenho os meus leques que são para consulta de cores mesmo, e eles ficam lá para que eu consiga especificar as cores das tintas e tudo mais, tá? Mas vamos supor, eu tenho o vermelho aqui, e o vermelho, todas as cores a gente sabe que existe o significado delas, né? Então, a gente já sabe que o vermelho, ele é amor, é paixão, não sei, o azul é tranquilidade, é segurança. Porém, a cor ela nunca está sozinha, né? Por mais que você crie um ambiente monocromático, por exemplo, tá lá todo neutro, né? Todo bege, você sempre vai ter a cor com tonalidades diferentes inseridas em todo o contexto. Então, a minha janela, ela tem ali a sua moldura, a sua cor, a porta tem a cor, o piso tem uma cor, né? De repente ali os itens que vão fazer parte daquela composição, sei lá, os adornos, as almofadas, eles têm as suas cores, mesmo que neutras, as cores elas interagem entre si, elas sofrem essa interação cromática que a gente chama, que são os contrastes simultâneos, né? E tô falando do workshop porque lá a gente consegue ter esses experimentos face a face, né? Então você sabe, as cores elas sofrem interações, então a cor ela não está sozinha e ela está sempre combinando com outras cores, que é o que a gente chama de acordes cromáticos, né? É a união dessas cores e que são capazes de causar um efeito, né, para quem está utilizando aquele espaço. Sim, fazer um moodboard com tudo aquilo que a gente vai compor, né, que vai fazer parte do nosso cliente é muito bacana.
E é muito legal, claro que a gente sabe que quando você tem uma demanda muito grande, fica até difícil de fazer aquilo. Mas eu recomendo sempre, por quê? Porque facilita, né, a nossa visão daquilo que a gente quer, é um macro ali, né, daquilo que a gente quer criar. Que mais? Não sei se eu respondi aqui. É isso, gente. Então, assim, não tem mistério para criar a paleta de cores, mas você precisa ter muito essa sensibilidade, né? E, e prestar atenção, estar atentos ali a cada detalhe. Realmente, igual eu falei, não é só jogar a imagem ali no computador e ali ele já te dá aquelas cores e aquelas cores que você vai utilizar. Não, né? Você precisa ali pontuar, ver se aquela intensidade de cor é a que vai fazer sentido para o projeto que você vai criar. Então tem toda uma dedicação, tem toda uma sensibilidade para que aquela paleta de cores seja ideal, né, para o seu projeto, vai garantir ali aquele sucesso. Eu vou olhar, Paulo. A importância das cores na identidade visual. Eu vou deixar aqui que aí vocês têm noção do que é. Então, na verdade, o que acontece? Não sou nenhuma expert de criação de identidade visual, né? Não é a minha vertente de trabalho. Só que a cor, ela é muito importante. Uma das coisas que eu fui em fevereiro, acho que foi fevereiro, fazer uma palestra lá na Becasa Fair, né? E aí eu fiquei me questionando, poxa, mas como é que eu vou falar para os lojistas? Qual seria uma forma que eu poderia abordar ali as cores, né? E que fizesse sentido para aqueles lojistas, para as pessoas que estavam expondo ali na feira, por exemplo. E o tema do talk foi justamente esse, né? A importância das cores nos negócios, né? E aí eu acho que envolve tudo, envolve identidade visual, envolve ali uma fachada, né? Porque a cor, ela tem que ser muito bem pensada, né? Para a criação de uma identidade visual e naquele momento lá no dia daquele talk, quem participou comigo foi a Cláudia Albertini e a Cami, né, que é a Camila do Apartamento 21, e ela tem a firma, que se chama Firma 21, e eles tiveram todo o cuidado da criação, né, das cores, tanto de branding, né, que é toda a construção da marca, toda a construção da identidade visual, aquilo ali se transportou para a criação do projeto da empresa, né, então as cores que eles escolheram, que fizeram sentido depois de todo um estudo, de toda a criação e entendimento do branding, foi o azul, um azul bem profundo, um azul bem escuro mesmo, quase preto, e o coral, né, um laranja coral. E lá no projeto, eles pontuaram, né? Por quê? Porque tudo isso tem que estar ligado, tem que estar linkado, tem que estar fazendo uma conexão para que aquilo fixe na memória de quem está ali presencialmente ou de quem está virtualmente, né? No Instagram deles é algo também. O Instagram é uma forma interessante de você pontuar essas escolhas de cores também, né? Porque o tempo todo, a partir do momento, você tem que saber que é como se fosse uma ligação de chave ali no nosso cérebro, né? Você vai fazendo o link, né, daquela cor com aquela marca, então faz todo sentido, tá? O design precisa respeitar as cores da identidade ao projetar, com certeza, é o que eu acabei de falar. É super necessário, eu acho que é um do ponto de partida, assim, se a empresa ela já tem uma estrutura de criação de identidade, né, se ela já tem ali aquela identidade que foi criada com propósito, que teve todo um estudo, eu acho muito válido as cores que vão pontuar, que vão fazer parte daquele projeto, elas estarem ali inseridas. Não precisa ser tão exorbitante, né? Mas eu acho que é muito importante estar ali pontuando. Por quê? Porque aquilo ali vai fixar na memória daquele usuário, daquele cliente, tá? Em um ambiente é importante levar em consideração para a paleta as cores fixas, não é mesmo? Piso que não vai... com certeza, Rosana, com certeza. Quando a gente pega, principalmente, de repente, reformas, por exemplo, e vamos supor, você não vai mudar piso, né? Então, nessa reforma não contempla a mudança de piso. Então, você tem que adequar aquele projeto
com as cores que já estão inseridas ali. Então, a criação da paleta de cores, você precisa primeiro, aí você tem dois trabalhos. Primeiro é analisar todas as cores que já tem dentro daquele ambiente. Né? Então, o piso faz parte, né? Se as portas elas forem de madeira ou se as portas forem coloridas e não forem ser alteradas, elas têm que fazer parte ali de todo o estudo para depois você ir inserindo as outras cores que vão integrar, né? No projeto, tá? E aí, gente, mas tá dando para ser claro aí? Espero que eu esteja ajudando de alguma maneira. Até que não foi tão ruim fazer sozinha assim, sem ter alguém batendo papo comigo, né? Porque no início eu tava nervosa. Tem mais perguntas aí, gente? Acho que é isso, né? Acho que deu pra ter uma noção. Queria muito que vocês... Vamos fazer um desafio aqui? Queria que vocês, quando criassem a partir dessas ferramentas que eu passei para vocês, que vocês fossem... Apesar de que nós estamos na quarentena, sim, e sei que nós não estamos paradas, né? Eu, por exemplo, não tô parada. Tô trabalhando, acho que mais do que se a gente pudesse estar indo pra rua. Mas eu queria fazer um desafio com vocês, se vocês toparem, de vocês criarem aí uma paleta de cores, né? Se não for a manual, como essa daqui, que seja a digital, através do site ou através do aplicativo, e usasse a hashtag. Vamos criar aqui uma hashtag, Paulo, para essa paleta de cores? Porque aí a gente consegue filtrar as criações e a gente publica. Não sei se de repente no Insta do Design de Interiores aqui. Eu posso publicar lá no meu também, tanara.góes. O que vocês acham? Cria aí, Paulo, uma hashtag. Hashtag... não sei, eu uso muito a hashtag dicas, cores e tal. Mas vamos criar uma hashtag aqui pro Insta do design. Então, hashtag... Não sei. Cria aí. Ô, Paulo, me ajuda. Paulo, Adele, me ajuda aqui. Que enquanto isso eu vou lendo aqui as outras perguntas. E a iluminação natural, como que influencia? Olha, a iluminação natural, eu acho que ela é extremamente necessária para o ambiente, né? E ela interfere completamente nas cores que estão inseridas. Tem uma forma de vocês verem, irem atrás, de buscar como a iluminação natural ela muda, né? Através do Monet, o Claude Monet, ele fez experimentos ali de pinturas. Então ele sentava ali naquele lugar e ficava olhando aquela paisagem, ou enfim, algum monumento. Ele pintava esse monumento, essa paisagem de manhã, à tarde, à noite. Ele pintava em diferentes estações do ano. Então, assim, e cada pintura, ela ficava com uma cor diferente. Por quê? Porque a luz, ela muda de acordo com o horário, ela muda de acordo com a estação, né? E isso é muito importante a gente ter essa noção, porque às vezes quando a gente faz uma escolha de cores ali no leque de cores, por exemplo, a pessoa pensa assim, não foi essa cor que eu escolhi, né? Foi essa cor, só que a cor ela vai sofrendo interação a partir do momento das fases do dia, né? Porque cada fase do dia, cada horário do dia, a luz vai ficando diferente, né? E aí a cor que está dentro daquele ambiente, no contexto geral, e a cor na parede vai sofrendo essa mudança, tá? A live vai ficar salva, eu acho que sim, vai sim. É o Adobe Color, que é um site que dá para você criar essa paleta. Tem o Palette Republic, que é um aplicativo. Acho que esses dois são os principais, assim, tá? O que mais, gente? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ó, a Ni perguntou assim, se dois ambientes têm a mesma iluminação natural, mas tamanhos diferentes, vai influenciar? Olha, vai. Sabe por quê? Porque por mais que ele tenha a mesma iluminação natural, a entrada vai ser diferente.
porque quando ela for refletida ali, o espaço menor, ela vai ter menor incidência de luz natural. Então, vai influenciar nas cores desse ambiente, sim, tá? Deixa eu ver. Foi uma igreja que ele pintou em diversos horários. E na primavera, verão, foi igreja e foram outros também. Eu tenho uma imagem de uma ponte, uma paisagem com uma ponte também, Rosana, que ele fez. Ele fazia várias pinturas para experimentar isso. Gente, me ajuda aqui, qual é a hashtag? Vamos colocar então a hashtag... Não sei, talvez fique fácil, hashtag cores e tal. O que vocês acham? Hashtag dicas cores e tal. Porque aí eu consigo filtrar e aí eu publico aqui. Eu acho que é bacana. Eu vou colocar aqui pra vocês. Que eu acho que, não sei se o Paulo tá aí. Não, vou colocar paleta. Aqui, ó. Usem essa hashtag. Paleta Dint. Não, então tá. Então vamos mudar aqui, gente. Vamos usar essa hashtag aqui, ó. Paleta. Tá? Pra gente poder capturar aí essas paletas, tá bom? E divulga aí pro pessoal, gente. Acho que é muito bacana. Façam esse treinamento, façam esse exercício. Vai abrir um pouco a mente de vocês para usar cores também, para vocês saberem identificar essa questão de luminosidade e saturação, né? Como que uma cor, por exemplo, cadê o clarinho? Como que uma cor com intensidade mais alta passa a sensação diferente de uma intensidade mais clarinha, tá vendo? Então é bacana. A hashtag é a Paleta Dint BR. Hashtag Paleta Dint BR, tá? Aí a gente vai fazer uma curadoria lá e escolher as paletas para poder publicar. Gente, é isso. Vou me despedir aqui para não cair a live e eu ficar sem dar tchau para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui e até a próxima, tá bom? Tchau!